Olá pessoal, tudo certo aí? Como é que vão os estudos acerca dos ácidos e bases em química orgânica? Não deixem para acumular matéria, tá ok? Nessa parte 2 do nosso vídeo, nessa semana, né? Uma semana, espero que seja boa, de estudos para todos, nós vamos falar um pouquinho sobre fatores que determinam a força de um ácido, né? Lembrando comigo os nossos conceitos da semana passada: ácido de Bronsted como doador de próton, base como um aceitador de próton, a reação ácido-base de Bronsted como um processo que envolve a transferência de próton, ok? Então, olha só, se eu analisar pKa de uma substância A e de uma B, eu consigo rapidamente dizer quem é que é mais forte, né? Então, isso fica até lógico, né? A gente sabe que quanto maior for a capacidade de uma espécie de liberar próton, mais forte esse ácido é. Então, se eu tiver uma molécula com pKa de 16 e uma com pKa de 30, com certeza de pKa 16 ela é um ácido mais forte do que aquele que tem um pKa de 30. Lembra que a relação entre pKa é uma relação inversa, tá ok? Agora, se a gente não tivesse uma tabelinha de pKa, como é que a gente avaliaria de forma qualitativa que ácido é mais forte do que o outro, né? Então, a gente vai ter que analisar sempre a ideia da força de um ácido pela estabilidade da sua base conjugada. Então, isso tem que estar no sangue de vocês, tá? Se não tem que decorar por osmose, tá? Analise sempre a estabilidade da base conjugada. Então, o procedimento padrão é o seguinte: eu vou dar a vocês duas substâncias e vou perguntar quem é o ácido mais forte, esse ou esse. Aí você desenha a base conjugada. Depois você vai determinar qual das bases conjugadas é a mais estável. Lembra, a base conjugada vai estar no produto. E quanto melhor for aquele produto, menor energia, mais estável, o processo é exergônico, ele tende à formação do produto. Lembra disso? Então, se o equilíbrio é formado e eu preciso gerar produto, se o produto for mais estável, o processo é favorecido termodinamicamente. Então, você vai determinar qual das duas bases conjugadas é mais estável. Tá? Quanto mais estável for a base conjugada a menos, mais ácido é a espécie AHA de partida que lhe gerou. Tá bom? Então, isso tem que ser feito sempre, tá? No papelzinho de vocês, nas anotações de vocês. Então, eu vou fazer uma primeira abordagem aqui. Por exemplo, comparando elementos que pertencem ao mesmo período. Então, olha, água e metano. Está aqui a molécula da água e está aqui a molécula do metano. Então, qual das duas espécies é a mais ácida, a água ou o metano? O que é que você faz? Escreve a estrutura da base conjugada. Então, ó, perdendo um próton, eu tenho hidroxila. Aqui, perdendo próton, eu tenho escarbânio. E aí você vai se perguntar, qual das bases conjugadas é a mais estável? Então, pertencente ao mesmo período, qual dos átomos é o que melhor recebe essa carga negativa e estabiliza? Ó, o oxigênio está com a carga negativa. Aqui é o carbono que está com a carga negativa. Mesmo período, você tem que analisar a eletronegatividade. Tá? Então, ó, se o oxigênio ele é mais eletronegativo, ele tende o seu núcleo a atrair essa densidade eletrônica para ele, né? A dispersar essa carga. E dispersão para nós é estabilidade. Lembra disso? Então, como o hidróxido é uma base conjugada mais estável do que a espécie carbaniônica, então a espécie que lhe deu origem aqui ela é mais ácida. Quando você olhar a tabelinha de pKa, pKa da água é aproximadamente aí 16, 15,7, e o pKa de um alcano, de um metano, por exemplo, é 50. Olha só que coisa. Então a gente começa se eu lhe desse isso aqui, você já sabia. Aqui é menor pKa, maior acidez. Só que agora você está analisando de forma qualitativa, utilizando somente a estabilidade da base conjugada. Átomos de mesmo período, carbono e oxigênio. O fator que determina é a e aí você escreve que aqui é horrível, né? Eletronegatividade, tá bom? Então, eletronegatividade é o fator. Então, bases conjugadas onde a carga negativa está em átomos do mesmo período, o fator é eletronegatividade. O oxigênio estabiliza melhor essa carga negativa, então a água é mais ácida, tá bom? Então, olha só. Se eu comparar agora átomos que pertencem a famílias, né, não mais a
mesmo período, né? Mas agora a mesma família, observa. HF e HBr. Eu gero a base conjugada, porque a minha análise tem que ser feita nas bases conjugadas. Qual dessas bases conjugadas é a mais estável? Então, aqui você tem que analisar o seguinte, que quando eu vou caindo na tabela periódica, né, do flu até na realidade do fluoreto ao brometo, que eu não vou analisar o raio atômico, mas o raio iônico. Quando eu saio de fluoreto para brometo, você observa que há um aumento nesse raio iônico, né? Esse raio iônico, por exemplo, ele é responsável por gerar nessa espécie uma propriedade que a gente chama de polarizabilidade. Eu acredito que eu já falei isso em sala de aula. Tá? Então, a polarizabilidade, ele é mais volumoso, essa nuvem eletrônica, né? Ela é mais dispersa. Né? E se ela é mais dispersa, ela é mais estável. Se ela é mais estável, HBr é mais ácido do que HF. Porque a sua base conjugada ela é mais estável do que a base conjugada do vizinho aqui do fluoreto. Tá vendo que legal? Então, analisa a estabilidade da base conjugada, reflete na acidez do composto que lhe deu origem. Tá bom? Então, se os elementos que estão com a carga negativa estiverem em mesmo período, o fator é a eletronegatividade. Se estiver em mesma família, o fator é a polarizabilidade. Tá ok? O tamanho do raio iônico. Ok? Então, você observa aqui, ó. Quando eu saio de HF para HCl, HBr e HI, o mais ácido é o HI. Tá vendo? Quanto menor o pKa, maior a acidez. Com certeza o volume do iodeto bem maior do que o brometo, né? Que eu estou olhando para a espécie e inferindo sobre a estabilidade da base conjugada. Tá ok? Bom, tem um efeito indutivo, analisando aqui esses dois casos. Etanol e trifluoetanol, né? Um tem pKa 16, outro pKa 12.4. Se eu perguntasse aqui para vocês quem era o mais ácido, todos vocês iam sem medo, né? pK com relação inversa, quanto menor o pKa, maior a acidez. Então, mas eu não quero assim, eu quero que vocês analisem pela estabilidade da base conjugada. Então, está aqui a base conjugada do etanol, é o etóxido, e a base conjugada do trifluoetanol, tá bom? E você observa o seguinte, que a presença dos átomos eletronegativos de flu na vizinhança da carga negativa faz com que essa carga negativa ela seja o quê? Dispersa. O nome desse efeito a gente já tinha discutido anteriormente, que é o efeito indutivo. Então, olha só, a carga negativa aqui ela está concentrada e a carga negativa aqui ela está dispersa. Quanto mais dispersa, mais estável. Né? Mais estável. E quanto mais estável, a espécie que lhe deu origem tem um hidrogênio mais ácido. Tá vendo que legal? Então aqui eu mostro o mapa de densidade eletrônica. Você observa que na molécula do etanol a carga concentrada ali no oxigênio, a nuvem está vermelhinha, tá vendo? Quanto mais vermelho, indicativo de uma maior densidade eletrônica. Na espécie vizinha, com os flúoros, né? Você observa que o oxigênio já perde aquela característica altamente concentrada de carga, né? Por quê? Porque agora a carga foi dispersa por efeito indutivo, ok? Bom, e se analisar agora essas duas espécies aqui, ó, o etanol e o ácido carboxílico etanoico. Ó, etanol e ácido etanóico. Os hidrogênios ácidos estão aqui, ó, ligados a átomos eletronegativos. Ó. Eu vou fazer a base conjugada dele, então perde o próton aqui. Ó. Se perder o próton, eu estou gerando aqui a base conjugada dual. E aqui, perdendo o próton, gerando a base conjugada do ácido carboxílico. E aí você observa que aqui a carga no oxigênio é concentrada. E aqui a carga é dispersa. Por que dispersa? Porque o sistema é conjugado, então permite ressonância, então você tem aí uma dispersão de carga por efeito de ressonância. Está aqui o híbrido, né, representando essa dispersão de carga. Então, se a dispersão de carga gera estabilidade, os ácidos carboxílicos são mais ácidos do que os álcoois. Legal isso? Olha aí, coisa boa. Bom, por último, o efeito da hibridização. Ó, gente, quando eu analiso alcano, alceno e alcino, você vê que, de acordo com a tabelinha de pK, os mais ácidos são os alcinos. Ó. Quanto menor o pK, maior a acidez. Bom, por que isso? Vamos analisar as bases conjugadas. Olha só, analisando aqui, ó, perdendo um próton gera esse ânion de carbono, gera esse ânion e gera esse ânion de carbono. Bom, o problema aqui, ou não problema, né, é a questão da hibridização dos carbonos que estão com essa carga negativa. Esse carbono aqui está hibridizado em sp3. Esse aqui em sp2. E esse aqui em sp. A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Quando eu passo aqui de sp3 para sp, ocorre um aumento do caráter S do orbital híbrido, né?
ocorre um aumento do caráter S. Um orbital híbrido aqui SP vai ter 50% de caráter S, né? E 50% de caráter P. Então, a gente já havia comentado que geralmente esses carbonos SP são aqueles carbonos que a gente, entre aspas, o coloca como mais eletronegativo, porque são orbitais que têm um caráter S, e o orbital S é interno, próximo ao núcleo. Então, esses elétrons que estão alocados nesse carbono aqui estão mais próximos do núcleo, estão com a carga mais dispersa. Então, se essa base conjugada aqui, devido ao maior caráter S do orbital híbrido, ela é mais estável, o hidrogênio aqui vai ser um hidrogênio mais ácido. Então, os alcinos geralmente são mais ácidos do que alcenos mais ácidos do que alcano. Lembrando que, se essa espécie aqui ela é mais ácida, essa base aqui ela é mais fraca do que essa. Lembra disso? Lembra mais uma vez. Ácido fraco, base forte. Ácido aqui é mais forte, sua base aqui é um pouquinho mais fraca. Tá ok, pessoal? Então, a gente tem aqui alguns fatores, né? Eletronegatividade, quando os átomos pertencem ao mesmo período. Polarizabilidade, se pertencerem à mesma família. Efeito indutivo, efeito de ressonância e efeito de hibridização, que atua nas bases conjugadas. E a frase máxima é essa: se a base conjugada é mais estável, a espécie inicial que lhe deu origem é mais ácida. Tá ok? Bom, aqui um mapa de densidade eletrostática mostrando aí carga concentrada aqui no carbono, ó, vermelhinho. Aqui também, quando chega no alcino, isso aqui é mais disperso. Né? Por que mais disperso? Porque a hibridização do carbono que está a carga negativa é hibridizado em SP, tendo uma porcentagem de caráter S. Bom, ok até aí, maravilha. Agora vamos praticar um pouquinho aqui. Ó. Qual é o hidrogênio mais ácido em cada espécie abaixo? Vamos pensar aqui. Ó. A molécula está toda aqui, tem hidrogênio de carbono, tem aqui esse hidrogênio ligado ao oxigênio. Se eu pensar na base conjugada dela, pronto, é um átomo eletronegativo, né? E eu não estou vendo aqui outro hidrogênio que possa ser mais ácido do que ele, né? Pronto, eu vou pensar em um hidrogênio aqui, por exemplo. Esse hidrogênio aqui, por exemplo, tem um hidrogênio aqui, pronto. Vamos dizer que eu queira forçar a barra. Pensa na tua cabecinha, né? Para responder essa questão aqui no vídeo, mas o bom é escrever. Se a base conjugada for desse aqui, tu tem um O-, né? Se for desse aqui, tu vai ter um carbono com carga negativa. Daqui, ó, carbono com carga negativa. E se for nesse pedacinho aqui, tu vai ter um aromático, né? Ligado aqui ao O-. Estou pensando só nas bases conjugadas, tá vendo, pessoal? Então, ó, se eu analisar, a carga negativa aqui está no oxigênio e aqui está no carbono. Carbono e oxigênio pertencem ao mesmo período. No mesmo período a gente vai tratar de quê? Eletronegatividade. Então, esse aqui ganha. Então, aqui, esse hidrogênio com certeza aqui ele é o mais ácido. E qualquer um outro que você procurar, hidrogênio na molécula, não vai ser mais ácido do que esse, porque esse aqui está ligado a um átomo mais o quê? Eletronegativo. Ok? Aqui também é uma situação bem fácil, bem simples. Um grupo ácido carboxílico, pelo amor de Deus, né? Então, não assassinem a química. Se o hidrogênio é de um ácido carboxílico, então ele é o hidrogênio mais ácido na molécula. Né? Todos os outros hidrogênios presentes na molécula estão ligados a carbono, então, do ponto de vista de eletronegatividade, não vai influenciar. Tá bom? Professor, mas aqui no ânion não vai gerar uma espécie que vai ser estabilizada por ressonância? Com certeza, tá bom? Mas, eu comparado com os outros que estão aqui, eu não tenho nem muita dúvida. Esse aqui é que é interessante, porque ó, hidrogênios de carbono ligado a carbono. Só que aqui ó, eu tenho um hidrogênio ligado a oxigênio e um hidrogênio ligado a nitrogênio. Aqui já me cabe um pensamento aqui. Se eu tirar esse próton, gera um ânion de oxigênio. Se eu tirar esse próton aqui, eu gero um ânion de nitrogênio. Nitrogênio e oxigênio pertencem ao mesmo período. O fator que vai diferenciar vai ser o quê? Eletronegatividade. Então, o oxigênio é mais eletronegativo, sua base conjugada vai ser mais estável. Então, com certeza, esse átomo aqui de hidrogênio ele é mais ácido do que o átomo de hidrogênio vizinho, tá ok? Esse aqui, ele é mais ácido. Sempre pensando na estabilidade da base conjugada. Aqui, uma molécula mais complexa, olha, eu tenho aqui... qual é o hidrogênio mais ácido nessa molécula, por exemplo? Olha só, vamos pensar. Eu tenho esse ligado a nitrogênio, esse ligado a oxigênio,
esse ligado a nitrogênio. Os outros são de carbono, a gente nem analisa muito. Então, ó, o mais ácido aqui deve ser o de oxigênio, porque quando eu comparo oxigênio com carga negativa, nitrogênio com carga negativa, nitrogênio com carga negativa, esse aqui ele é o mais eletronegativo. Eu estou trabalhando com átomos de mesmo período. Ok, beleza. Agora, se eu perguntasse a vocês agora assim, ó, qual desses dois átomos você acredita que ele é o mais ácido? É esse hidrogênio aqui ou é esse hidrogênio aqui? Estou comparando os dois só. Qual dos dois? Esquece o da hidroxila, ele é o mais ácido, né? Se eu comparasse esses dois, o que é que você faz? Tem que pensar na base conjugada. Ó. Se eu perder o próton aqui, eu vou gerar esse ânion aqui. Nossa, que ânion horrível. Tá aqui, ó, o ânion desse nitrogênio, né? Olha só. Aqui, o ânion desse nitrogênio. Se eu pensar nesse outro lado aqui, eu vou ter que pensar no ânion desse nitrogênio também. Então, ó, tá aqui o ânion, olha só, tá aqui, pronto, tem um hidrogênio aqui, e aqui o restante da molécula, né? Então, olha só, esse nitrogênio está com carga negativa, esse nitrogênio está com carga negativa, esse aqui tem uma carga concentrada, esse aqui a carga não é concentrada, por quê? É um sistema conjugado com carbonila, gente, então a gente lembra disso aqui, ó. É um nitrogênio que a carga está sendo, ó, deslocalizada por efeito de ressonância. Eu não vou desenhar aqui outra forma canônica, porque é meio complicado para mim, mas você entende que aqui a carga está concentrada e aqui carga dispersa. Então, se aqui a carga é dispersa, essa base aqui ela é mais estável. Se essa base aqui é estável, esse hidrogênio aqui ele é mais o quê? Mais ácido. Então, olha só, amidas são mais ácidas do que aminas, hidrogênio de amina. Tá ok, gente? Então, olha só que legal. Eu sei que na molécula o hidrogênio mais ácido é esse aqui que eu marquei com X, é o hidrogênio aqui, né? Mas, numa questão posterior, eu comparei só amina com amida. E para isso a gente analisou a estabilidade das bases conjugadas. Sempre assim. Tá bom, gente? Bom, analisando agora o outro conceito de ácidos e bases, né, que é o de Lewis, é bem mais abrangente. Só que a gente foca não no próton, foca no elétron, né? O ácido como uma espécie aceitadora de par de elétron. Bom, se ela é aceitadora de par de elétron, ela é deficiente de elétrons, né? Então, a gente chama de eletrófilo. E a base como doador de elétrons. Se ela é um doador de elétrons, ela tem que ter elétrons livres ou elétrons pi, tá? A gente chama essa espécie de nucleófilo. Então, alguns exemplos de base de Lewis. Você observa aqui, ó, tem parzinho de elétron para doar, tem parzinho de elétron. Aqui tem par de elétron para doar, tem par de elétron pi. Então, todas elas como base de Lewis, tá bom? E os exemplos de ácido, você observa ácido de Lewis, engraçado, né? Porque aqui tem a água e o metanol, todos ajustam em próton, né? Para doar. São ácidos de Bronsted também, mas são ácidos de Lewis porque quando eu analiso a ligação oxigênio-hidrogênio, tem um delta mais ali envolvido no hidrogênio, né? Aqui da mesma forma. Então tem um átomo de hidrogênio deficiente de elétrons, né? E aqui é o que se estranha um pouco, né? Porque não tem hidrogênio na estrutura. Então, aqui eles são ácidos de Lewis, mas não são ácidos de Bronsted. Por quê? Para ser ácido de Bronsted precisa ter hidrogênio na sua estrutura. Mas eles são ácidos de Lewis porque ácido de Lewis envolve espécie deficiente de elétrons e tanto alumínio quanto o boro são elementos que possuem aí somente 6 elétrons compartilhados, né? Quando a gente analisa as estruturas de Lewis. 6 elétrons. Então, com a camada de valência incompleta, né? Então, está deficiente, então dá para buscar estabilidade aí, indo atrás de mais 2. Ok? Então, aqui, ácido de Lewis, aqui ácido de Lewis também. Só que esse daqui também são ácidos de Bronsted. Esse aqui não são ácidos de Bronsted, tá bom? Valendo a máxima, né? Todo ácido de Bronsted é ácido de Lewis, mas nem todo ácido de Lewis é ácido de Bronsted, tá ok? E aí, a lógica é essa. Espécies ricas em elétrons reagem com espécies pobres em elétrons. A reação ácido-base, segundo Lewis, é exatamente isso. É uma reação entre doador de elétrons e aceitador de elétrons. Então, você observa aqui 3 exemplos, onde eu tenho as espécies base de Lewis, ó, que tem o par de elétrons envolvido para doar. 3 espécies aqui deficientes, BF3, aqui um carbocátion e aqui o AlCl3. Então, 3 espécies deficientes, 3 eletrófilos reagindo com nucleófilo, gerando aqui uma nova ligação e o seu respectivo produto. Observa as cargas formais, tá? Toma cuidado com isso.
átomo neutro perdeu o par de elétrons para formar ligação, carga positiva. O boro recebeu o par de elétrons, foi com carga negativa, tá bom? Não tem medo de trabalhar com essas espécies e com as cargas formais, tá bom? Então, 3 exemplos aí de reação de eletrófilo e nucleófilo. Espécie rica com espécie pobre, né? Aqui coloco um exemplo bem interessante, onde a ligação π é envolvida como uma base, né, de Lewis, e o HCl o ácido de Lewis. Então, ó, se você analisar por que o HCl é ácido de Lewis, por que eu visualizo como aqui se fosse uma ligação polarizada, né, delta mais e aqui o delta menos. Então, a base de Lewis vai atacar aqui a espécie deficiente, o par de elétron aqui recebido pelo cloro, formando aqui a espécie cloreto, formando o carbocátion como outro produto. Tá vendo que legal? Aqui eu tenho mais 2 exemplos. Você observa aqui, ó, quem é a base de Lewis aqui. Ó, BF3 em essa composta de boro é deficiente, então aqui é o ácido. E aqui tem par de elétrons, isso aqui é a base. Como é que seria, professor, o jogo de setas aqui para representar o produto aqui? Bom, o oxigênio está fazendo uma ligação com o boro, né? Então seria uma seta de onde tem elétrons para o boro, formando aí essa ligação, tomando cuidado com as cargas formais sempre, tá bom? Aqui outra espécie, professor, quem é a base de Lewis aqui, ó, vê se não está lógico aqui. Base de Lewis tem que ter elétrons. Então tá aqui, ó, basezinho de elétrons, sistema deficiente de novo. Aqui eu tenho o ácido e aqui eu tenho a base. Como é que está acontecendo essa reação, professor? Com certeza um ataque da espécie com excesso em elétrons para a espécie deficiente de elétrons, formando aqui o produto. Tá vendo, gente? Essa setinha que a gente coloca representando a formação de uma ligação química. Tá ok? De novo a questão das cargas envolvidas, né? Ó, positivo, negativo, neutro, aqui tudo neutro, aqui neutro e aqui neutro. Tá? A carga global reagente produto permanece equilibrada, como vimos em vídeo anterior. Bom, foi o que a gente viu aqui nesse pedacinho de vídeo aqui. Fatores intrínsecos que afetam a acidez. Quais são os fatores que afetam a acidez de um composto? Afetam a acidez de um composto. Eletronegatividade, polarizabilidade, efeito indutivo, ressonância e a hibridização. E vimos também a definição de Lewis para ácidos e bases. Ácido como uma espécie deficiente de elétrons e as bases como uma espécie rica em elétrons, o nucleófilo. Tá bom, gente? E as reações acontecem assim, de nucleófilo para eletrófilo, as setas continuam sendo de onde tem elétron para onde não tem elétron, tá? E a gente tem que tomar cuidado somente com o uso das cargas formais, para não sair representando de forma incorreta as espécies formadas. Tá ok? A gente termina aqui o nosso tema de ácidos e bases em química orgânica. Lembrando que vocês têm um fórum de dúvidas abertos para a disponibilidade de esclarecimentos, tá? E a gente fica aí no aguardo para que vocês possam cada vez mais mergulhar nesse universo importante dentro da química orgânica, que é o universo das reações ácido-base, segundo Lewis e segundo Bronsted. Um grande abraço a vocês, nos encontramos em breve e até a próxima, se Deus quiser.